Aleluia, boa noite. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Aleluia, que bom ter você aqui conosco. Queria que você virasse para a pessoa que está da sua direita, à sua esquerda, falasse assim para ela: que bom que você veio, é muito bom ter a sua presença aqui. E queridos, eu queria dizer para você, lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, a Bíblia diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então eu queria encorajar você, a você fazer uma decisão com o Senhor, né? O domingo ele é do Senhor. Posso ouvir um amém? É o dia de nós nos conectarmos. Olha, todos os domingos tem um irmão aqui da igreja que ele sempre me procura para me edificar, para me encorajar. Querido, se eu estivesse na minha casa, vendo uma mensagem na internet que seria muito bom, já seria legal, ótimo, mas eu não receberia essa edificação que vem quando você senta do lado dessa pessoa, quando você sorri para alguém, quando você percebe que alguém está triste ou passando por um momento, alguma situação, quando você pode ser bênção. Olha, pensa, eu que venho, preparo durante a semana para te abençoar, e chega um irmão e vem e profere uma palavra, uma bênção. Eu recebo durante a semana desse mesmo irmão uma oração que me encoraja, e isso é maravilhoso, isso é ser igreja. Então Jesus disse: não deixemos de congregar. Por que a palavra de Deus dá essa direção para nós? Porque é importante, porque a Bíblia diz: olha, o dia está se aproximando, e quanto mais se aproxima o dia, mais nós seremos atacados na nossa fé, nós seremos confrontados na nossa forma de viver cristã. Por isso é tão importante estar conectado uns com os outros, por isso é tão importante estar aqui, sentindo o cheiro das ovelhas, ouvindo a voz do bom pastor, amém? Então eu queria encorajar você, dia de domingo é o dia do Senhor, e se tiver que faltar é por causa de uma enfermidade, uma coisa assim extraordinária. Chegou um parente na sua casa: meu irmão, vamos embora para a igreja comigo, porque hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia de congregar, hoje é o dia de estar com Jesus, e não somente de sentar, mas também de servir uns aos outros, de estar servindo nas diversas atividades. Então, congregar é uma bênção de Deus, porque há encorajamento, há a bênção do Senhor no meio desse movimento, amém? Então você sentiu falta de alguém que talvez está há algumas semanas, manda uma mensagem encorajando essa pessoa, fala: irmão, estou sentindo a sua falta, você é muito amado, eu posso orar por você, você é muito querido para esse rebanho, você pode ajudar o seu pastor a pastorear esse rebanho, amém? Glória a Deus, isso é tão importante. Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração, e é isso que é tão importante, onde estamos reunidos, congregando ao redor da mesa, onde nós podemos realmente receber do alto graça, direção, unção, revelação na palavra. E peça ao Espírito Santo agora: Senhor, fala comigo, fala, Senhor, ao meu coração. Senhor Deus, eu me coloco diante do Senhor, estou priorizando esse princípio do congregar, esse princípio de estar à mesa com o Senhor, esse princípio de ter humildade no meu coração para ouvir quem quer que for que esteja pregando, mas ouvindo a voz do Senhor para ouvir aquilo que o Espírito Santo do Senhor está dizendo à igreja. Senhor Deus, nessa noite nos dedicamos a Ti, Senhor, dedicamos o nosso dia, dedicamos, Senhor Deus, a nossa história ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de sentar à mesa, de nos lembrar, de trazer à memória o compromisso que nós temos com o sangue de Jesus, o compromisso que nós temos com o nosso amado, nosso querido Salvador e nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, eu peço, Senhor, nessa hora que a nossa mente seja levada cativa, que a nossa mente seja dominada pelos pensamentos do Espírito Santo, nada possa roubar a ministração daquilo que Tu tens, Senhor Deus, a falar ao nosso coração. Obrigado, Senhor, estabelece a Tua bênção. Enquanto a Tua palavra, Senhor, é ministrado, nosso coração seja impulsionado, nosso coração seja despertado, nosso coração seja, Senhor Deus, encorajado, Senhor, pela Tua palavra. E eu oro, Senhor Deus, planta sementes eternas nessa noite, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 26, no versículo 39. Mateus capítulo 26, no versículo 39, talvez essa é a oração mais difícil que o nosso Senhor fez.
Talvez foi a oração mais penosa, assim, realmente com tanto sofrimento, que Jesus fez essa oração de Mateus 26, capítulo 39. A Bíblia diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Diga assim comigo: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Com certeza essa expressão, seja feita a vontade de Deus, você já tenha pronunciado ou falado em algum momento da sua vida. Quem sabe hoje mesmo você citou, seja feita a vontade de Deus para algum detalhe, para alguma decisão na sua vida. E nós precisamos compreender o que é essa vontade. O que a vontade representa? O que a vontade comunica? A vontade, que Deus nos deu essa graça de escolhermos, então a vontade ela comunica aquilo que você quer, comunica um querer, comunica um anseio, comunica um desejo. Então diga assim comigo: a vontade comunica o que eu quero. Então, por exemplo, você está um pouquinho com fome, o almoço já ficou um pouquinho para trás, e dá aquela vontade de comer aquele churrasco. Meu Deus, convido o pastor. E aí, assim que dá aquela vontade, você vai procurar uma forma de satisfazer aquela vontade, e é genuína essa vontade. E nós devemos entender que o nosso Senhor, que é uma pessoa, Deus, que se comunica conosco, que é uma pessoa, Deus também tem uma vontade. Deus também tem uma vontade. E se a nossa vontade comunica o que nós queremos, a vontade de Deus comunica aquilo que Ele quer que eu e você façamos. A vontade de Deus comunica qual é o seu plano para mim e para você. Então nós podemos classificar aqui e entender que existe a sua vontade. Bata a mão no peito e fala assim: eu tenho uma vontade, e Deus também tem uma vontade. Existe uma vontade do Senhor, ou seja, aqui nós já podemos encontrar uma batalha. A batalha da vontade do homem e a batalha da vontade de Deus. E se você fosse te perguntar, e aí, com qual vontade você quer permanecer? Com a sua ou com a vontade de Deus? Então eu já posso até antecipar a sua resposta, que talvez seria a mesma que a minha. Eu responderia que eu quero ficar com a vontade de Deus, sim ou não? Eu que não me quero ver degladiando contra a vontade de Deus. Eu quero obedecer à vontade do Senhor. Mas quando nós falamos assim sobre a vontade de Deus, talvez algumas dúvidas podem surgir na sua cabeça. Tá bom, eu entendo que a vontade é aquilo que eu comunico que eu estou querendo, mas como eu posso compreender o que é a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus? Como saber separar a minha vontade pela vontade de Deus? São essas perguntas que nós queremos responder nessa ministração com o tema a vontade de Deus. E é tão lindo, que a Maria, quando ela recebe o anjo, e o anjo diz para ela que ela seria portadora, que o Filho de Deus, ela seria uma bênção, ia nascer o Filho de Deus através dela. É tão interessante a resposta que a Maria profere para o Senhor. A Maria diz assim: Senhor, eu sou a tua serva, cumpra em mim a tua palavra, cumpra em mim o teu querer. Então nós queremos aprender com pessoas assim como Maria, como Jesus. Então nessa oração aqui, Jesus ele profere ao Pai, ele diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feito o que o Senhor quer. Então você sabe que o nosso Senhor, apesar de ser Deus, e é aquilo que nós vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 2, vamos abrir em Filipenses, capítulo 2, nós vamos retratar aqui Jesus como homem, Jesus como alguém que foi como carne e osso, como eu e você. Então olha que o Filipenses, contribuindo com esse entendimento dessa oração que Jesus fez no Getsêmani, a Bíblia diz em Filipenses 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens.
Então, tanto o texto de Lucas que nós lemos aqui, né, da vontade de Jesus, pedindo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas assim, né, como o Senhor quer. E esse texto de Filipenses mostram para nós o coração do nosso Senhor, a disposição de Jesus de obedecer, a disposição de Jesus de se entregar até a morte ao nosso Senhor. E esse texto de Filipenses diz que mesmo sendo Deus como essência, vivendo como homem, a Bíblia fala que Jesus a si mesmo se esvazia. Jesus a si mesmo abre mão da sua glória. Ou seja, nós entendemos que Jesus como homem, ele sentia a mesma coisa que eu e você sentimos. Essa vontade, essa minha vontade, né, muitas vezes guerreando contra a vontade do Senhor. Então nós vemos Jesus como homem. Aqui nesse ponto, né, nós estamos enxergando Jesus como aquele que se cansou, como aquele que pediu comida, como aquele que dormia. Ou seja, né, nos conectamos a Cristo através da sua humanidade. E nessa oração, nós entendemos claramente que Jesus entendia que ele tinha uma vontade, mas ele compreendia que ele tinha um propósito, ele compreendia que ele não veio para fazer a vontade dele, ele compreendia e por isso, diante daquele momento mais difícil da sua vida, o Senhor, ele faz essa oração: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então é sobre esse conflito de vontade, nós compreendendo que a vontade de Deus, ela é a melhor para nós ficarmos com ela, mas nós queremos caminhar sobre esses princípios e para você compreender qual é a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus para a sua vida. Então, em primeiro lugar, nosso primeiro ponto aqui, a nossa vontade pode parecer estar conflitando com a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para essa oração de Jesus aqui no Getsêmani, e eu preciso fazer um destaque especial, porque, infelizmente, né, como o evangelho às vezes, né, vai ramificando, ou até mesmo diluindo, um evangelho tão antropocêntrico. O que é o antropocêntrico? É diferente do, né, como Deus no centro. O evangelho que muitas vezes tem sido pregado por aí, é aquele que o homem está no centro. Então, pastor, eu estou aqui sentado e eu quero que o Senhor mande aí uma palavra, uma promessa, uma coisa para assim encher o meu coração. Então, muitas vezes esse evangelho antropocêntrico que tem sido pregado, ele tem assim visado agradar mais o homem do que agradar a Deus. Então é mais assim, pastor, o que Deus pode fazer por mim? E menos do que eu posso fazer para Deus. Então é mais do que eu quero que Deus faça por mim, do que aquilo que eu vou estar fazendo pelo Senhor. É lógico, queridos, que a palavra ela sinaliza tantas promessas para nós, do desejo de Deus agir em nosso favor, de fazer em nosso favor. Realmente é da vontade de Deus, Ele quer fazer. Mas muitas vezes nós temos colocado Deus num patamar onde Ele, não, Senhor, o Senhor tem que fazer o que eu quero. Sabe, eu sou pai, né, eu já tenho convivido com isso, né, a famosa birra de mercado. Então, você fala, olha meu filho, hoje o papai não vai comprar nada. Mas aí quando chega no mercado e o filho vê aquele iogurte maravilhoso, geralmente acontece isso naquela gôndola ali dos iogurtes, a criança cai no chão com aquela birra horrorosa. Infelizmente, muitos estão agindo com esse mesmo comportamento. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor, eu determino, eu quero isso para a minha vida, para que o Senhor satisfaça os meus desejos, a minha vontade, o meu querer. Então nós vimos essa oração de Jesus aqui no Getsêmani totalmente contrária a esse entendimento do eu, do homem, da minha vontade, do meu querer. Então, não é você, né, querendo conseguir as coisas do Senhor, mas a oração deve ser esse meio onde Deus ele consegue aquilo que Ele quer através da nossa vida. Então vou repetir para você, a oração ela deve ser um meio pelo qual Deus consegue de você aquilo que Ele quer, e não aquilo que você quer de Deus, porque foi isso que Jesus estava fazendo aqui no Getsêmani. Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Por mais que Jesus aqui, ele repetiu por 3 vezes, nessa oração, Senhor, afasta de mim esse cálice,
Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, se tiver um plano B, por favor, Senhor, se tiver um plano B, me manda para lá. Por que Jesus estava insistindo nessa oração e principalmente falando, afasta de mim esse cálice? Quando a Bíblia fala de cálice, a Bíblia está dizendo, tem dois significados. Um deles é a ira de Deus. Está falando de sofrimento, está falando da ira de Deus e está falando de sofrimento. Então Jesus sabia duas coisas que iriam acontecer com ele ali na cruz, fisicamente e espiritualmente. Fisicamente, Jesus saberia que a cruz era um martírio, que a cruz era algo horroroso de alguém passar, que a pessoa seria, quem assistiu já a Paixão de Cristo, levanta a mão, quem já assistiu. Meu Deus, eu assisto aquele filme assim, Jesus Cristo, eu não consigo nem chorar, de tanto, pensa, o pastor, de vocês que choram, não consegue nem chorar, porque vê assim, aquelas cenas fortes. Então Jesus sabia que ele iria passar, por aquele momento, fisicamente, que ele sofreria, espiritualmente, ele levaria sobre o seu corpo, sobre a sua vida, os pecados do mundo inteiro, os pecados de todo mundo. Então Jesus, sabendo desse momento, papai do céu, por favor, se o Senhor tiver um plano B, por favor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, queridos, o nosso Senhor nos ensinou o nível mais profundo de entrega e de obediência. Diga assim comigo, Jesus nos ensina o nível mais profundo de entrega e de submissão à vontade do Pai. Então, nesse texto de Filipenses, ele começa dizendo, dá uma dica para mim e para você: seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. O Senhor é o nosso modelo. Se o Senhor, ele fez essa oração, ele abriu mão da vontade dele, ele se submeteu à vontade do Pai. Então, queridos, Deus espera que eu e você tenhamos esse mesmo padrão de imitação, esse mesmo padrão de conduta para as nossas vidas. Então, continuando esse assunto, sobre a vontade de Deus, compreendermos qual é a vontade do Senhor, tem um texto clássico de Tiago, capítulo 4, no versículo 13 ao 16. Eu posso ouvir um amém? Então vamos acompanhar a leitura de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um tempo, por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Você precisa entender que existe uma vontade geral e uma vontade específica. Existe uma vontade geral para o corpo, um propósito geral para a igreja. Existe também uma vontade personalizada de Deus para o seu coração. Eu quero, a cada dia, caminhar sobre esse lugar onde Deus tem, eu participando tanto do macro como do micro para mim. Eu nunca quero sair desse lugar, de deixar de compreender a vontade de Deus para a minha vida. E cada uma dessas decisões que nós tomamos, elas devem ser baseadas mais, como esse texto diz, se Deus quiser. Diga assim comigo, se Deus quiser. Vira para a pessoa que está do seu lado, se Deus quiser. As nossas vontades, nossa agenda, então parece assim que esse tipo de expressão, que essa colocação, que dar ao Senhor essa prioridade não está muito na moda. Por isso que o texto está dizendo, nós vamos para aquela cidade, faremos esse negócio, aquele negócio. Queridos, eu lido, ouvindo pessoas, conversando com pessoas, e graças a Deus, muitas dessas conversas são conversas assertivas, que as pessoas tomaram suas decisões baseadas em conselho, na palavra, mas muitas decisões que os meus ouvidos ouvem aqui são de decisões quebradas, de negócios mal feitos, de negócios feitos com ímpios, de situações que não buscou aconselhamento, que não buscou saber o se Deus quiser, e aí depois o pastor só dá o ombro, e os nossos líderes só dão o ombro, irmão, pode chorar um pouquinho, nós vamos aqui te consolar, porque a gente não pode fazer nada com a consequência daquilo que, da decisão que você tomou fora do princípio da palavra de Deus.
Então nossos planejamentos, eles devem permear esse lugar, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Então, mas muitas pessoas estão dizendo assim, ó, Senhor, eu já decidi, eu vou mudar de cidade. Então agora, Senhor, o Senhor abençoa a minha decisão, por favor. Queridos, e não pode ser assim. As nossas decisões, ela tem que ser baseada com tempo de oração. Não, Deus, eu vou orar essa semana, e no sábado eu quero uma resposta. Opa lá, quem é Deus? É você ou é Deus? Você é Deus ou não é? Você não é. Tempo de oração, tempo de ouvir a Deus através da palavra, tempo de jejum, né? Então para que é jejum? É para mortificar a carne, porque a carne às vezes está aleluiada, ela quer tomar aquela decisão, é agradável, né? Pode ser realmente muito bom, ok, mas precisa mortificar um pouquinho a carne, assim, para ouvir mais o Espírito Santo. Uma outra coisa, né? Um outro caminho nessa área de, se Deus quiser, buscar conselhos, ouvir conselhos, através da Bíblia, através de líderes. A Bíblia fala, na multidão de conselheiros há sabedoria, mas muitos, né, praticamente eles chegam para nós dizendo assim, pastor, né, os nossos líderes, pastor, ora por mim aí para Deus abençoar o que eu já decidi. Eu, no mínimo, querido, vou ser muito gentil com você. Eu falei, meu irmão, Deus te abençoe. Mas não é assim, você realmente precisa dar um tempo para pensar, para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, se o Senhor quiser, vamos investir um pouquinho mais de tempo, né, de oração. Até agora, né, o Nery abriu aqui, né, ele passou no Paz News sobre a nossa Semana das Primícias. Então, que Semana das Primícias é essa? Qual é o objetivo desse tempo? Né? Você recebe um papelzinho assim, com seus alvos, né? Lógico, querido, você pode planejar, né? Você pode sim sonhar, você pode sim, né, almejar, né, obras maiores, coisas maiores, e nessa semana a gente escreve lá, eu e a pastora Luana, né, nós fazemos os nossos alvos juntos, nós planejamos juntos, nós sonhamos juntos, ficamos conversando ao longo do ano, e nessa semana de primícias, até o culto de primícias, nós vamos ajoelhar e falar, Senhor, né, lógico, não estou dizendo que uma semana Deus vai dar a resposta, né, mas já é um bom começo, de você sonhar, planejar e colocar diante do Senhor, ajoelhar, Senhor, eu coloco aqui, o meu plano é esse, mas se o Senhor quiser, que seja feito, se o Senhor quiser, em nome de Jesus. Então esse texto aqui de Tiago, ele não está dizendo para mim e para você que você não pode planejar, que você não pode fazer planos, mas o que você deve fazer é depender de Deus, ouvir de Deus, para que esses propósitos, esses planos se cumpram ou não. Então a questão aqui para nós é deixar Deus dentro do seu plano, Ele ser o primeiro, Ele participar. Eu acho, para ser muito assertivo, o Senhor indo à frente, meu irmão, é poderoso. Então não deixa Deus de fora do seu plano, coloque Ele lá, a minha prioridade, todos os dias da minha vida, o Senhor. Mas o versículo 16, fechando o entendimento, né, desse versículo, a Bíblia diz assim, porque vocês são, em uma outra versão, diz assim, porque vocês são orgulhosos e vivem se gabando, todo orgulho é mau, e numa outra versão fala de uma arrogante pretensão. Então assim, que orgulho é esse? É o orgulho, querido, de você fazer seu planejamento, ok, você tem essa liberdade, mas o orgulho de se gabar e dizer assim, não, o que eu planejar aqui, eu não estou falando, é só o se Deus quiser, tá? Não, eu sou bonzão, meu irmão, eu sou mestrado, PhD, eu sou o cara, eu sou o melhor, vai acontecer, posição de vitória vai acontecer. Meu irmão, olha o que a Bíblia fala, né? Vocês que se comportam assim, com esse comportamento, se gabando, não, vai acontecer, já é muito bom, pelo menos ter esse pensamento de fé, mas traz o Senhor junto, porque se o Senhor não tiver, e ficar com esse comportamento, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, meu irmão, a Bíblia está te chamando de orgulho, isso de orgulho, esse comportamento de orgulho, e esse orgulho, ele é mau, por isso que uma das versões fala, é uma arrogante pretensão. Então achar que eu estou no controle da minha vida, achar, né, e queridos, o texto diz, vocês são como a brisa, se o Senhor te desligar, se o Senhor girar a chave, acabou a sua vida. Nós precisamos entender que nós dependemos do Senhor, que Ele deve vir em primeiro lugar, então o controle da nossa vida deve estar nas mãos do Senhor.
E mais um texto que fala sobre esse planejamento com o Senhor, com o Espírito Santo. Provérbios capítulo 16, versículo 1 a 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, li aqui 3 versículos, e cada um desses versículos tem uma aplicação. Em primeiro lugar, então a Bíblia diz para nós que não é errado nós fazermos planos. Você pode planejar, o pastor, glória a Deus, planejando aquela viagem maravilhosa. O pastor tem uma viagem para 2030 que ele está planejando, e orando, e gerando, e guardando dinheiro. Tudo bem, gere mesmo, tenha planos, tenha sonhos. Mas o problema é realmente tirar Deus da parada. Então, faça planos, mas a resposta certa vai vir dos lábios do Senhor. Então, em segundo lugar, o texto diz aqui, olha, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Mas aí o texto fala assim, o Senhor avalia o espírito. Sabe por que a Bíblia fala assim? Porque aos nossos olhos a gente pensa assim, nada está errado, está tudo certo, não tem problema não, né? Vou seguir essa direção. Querido, né? Aos nossos olhos nós achamos mesmo que está tudo certo, mas uma coisa que você precisa pedir e colocar para o Senhor fazer em você e através de você, para Ele te avaliar. A mesma coisa de Salmo 139 que fala, Senhor, sonda o meu coração. O que é avaliar? O que é sondar? É pedir que o Senhor pese o entendimento, pese a compreensão, pese a vontade dEle. Então você precisa pedir que o Senhor realmente avalie as suas motivações. Queridos, o Sansão, ele tinha uma motivação genuína, ele queria se casar. A Bíblia fala que ele queria se casar, ele olhou uma estrangeira lá, top das galáxias. Ele queria se casar, e querer se casar é uma motivação genuína, sim ou não? Uma motivação certa? Sim, está certo. Só que a motivação do Sansão, primeiro, que ele como israelita, né, e como que tinha um voto ali, um voto de nazireu, ele não podia se casar com uma mulher estrangeira. Então, ele querendo fazer uma coisa certa, se casar, mas com uma motivação errada. E o pai dele e a mãe dele falam assim, meu filho, tem tantas mulheres lindas no meio do povo de Deus, mas você vai querer logo uma estrangeira, logo uma filisteia. E a Bíblia diz que o Sansão obcecado, o Sansão obstinado, ele diz, eu quero ela. Então olha aí, a vontade do Sansão, eu quero essa. E o Sansão, querido, ele foi quebrando princípio após princípio, direção após direção do Senhor, a ponto de terminar com seus olhos furados, com a visão, né? Olhos, fala de visão, de entendimento, de caminho, de propósito. O Sansão termina a sua vida sem propósito, totalmente cego. Por quê? Porque essa coisa, eu quero porque quero, faço beicinho com o Senhor, cai no chão e faço birra, faz o que o Senhor quer. Então, queridos, o Sansão é um péssimo exemplo para nós. Deixa que o Senhor avalie a sua motivação. Então, assim, né, casar é uma boa motivação, mas vamos supor, né, é certo se casar, mas vamos supor que a pessoa está com a motivação de, eu quero me casar para fazer sexo, e o sexo é uma bênção do casamento, sim ou não? Glória a Deus por isso, é uma bênção, mas não é a motivação principal do casamento, não é o principal do casamento é nós falarmos as necessidades básicas uns dos outros, amor e respeito. Essa é uma das principais motivações do casamento, fazer a vida de outra pessoa feliz. O sexo é uma bênção, mas não é a principal motivação. Por isso nós precisamos sempre pedir, Deus, avalia o meu espírito. Por isso que um tempo de jejum, de reflexão na Bíblia, vai sossegar muitas vezes, sabe? Teve uma pessoa esses dias que estava tendo um loteamento aqui em Palmas, e você sabe como é corretor, né? Os corretores aqui, glória a Deus, vocês são uma bênção, mas vocês pressionam o povo para comprar, viu? E aí, uma pessoa me ligou, porque o corretor, olha, essa é uma oportunidade única das galáxias, e um desconto maravilhoso. E é assim, né? A gente sofre aquela pressão de tomar a decisão, e eu falei, calma, né? Vamos orar. Não tem mais um tempinho, não. O corretor está falando que é até hoje 5 horas.
E aí muitas vezes nisso, né, que nem essa semana de Black Friday, às vezes acaba comprando um monte de coisa que a gente não precisa, e às vezes vem até estragado, às vezes, né? Queridos, nós precisamos avaliar, o Espírito Santo, nós não, o Espírito Santo precisa avaliar as nossas motivações, amém ou não amém? Então diga assim comigo: Senhor, som do meu coração, eu quero fazer a tua vontade. Então, em terceiro lugar, o texto aqui, né, de Provérbios fala: entregue as suas obras ao Senhor. Entregue as suas obras ao Senhor, querido. Deus não quer estragar os seus planos. Então, lá eu estou fazendo um plano top, né, visualizando a minha família, na minha carreira. Deus não quer chegar lá e estragar, rasgar, embolar, jogar seu plano, não. Deus quer que Ele tenha primazia, que Ele seja o primeiro, que seja correto, né? Que Ele realmente vá à sua direção, que Ele pegue na sua mão. Ele quer, sabe, atestar, aprovado. Ele quer dar assim, aprovado lá nos seus alvos de vida 2025. Ele quer essa participação, essa amizade com o Senhor. Ele não quer estragar os seus planos. Então, queridos, é evidente que existe esse conflito. Então diga assim comigo: a vontade do homem e a vontade de Deus. Então a pergunta que eu e você devemos fazer para o Senhor é a seguinte: o que o Senhor quer que eu queira? Vamos dizer juntos? O que o Senhor quer que eu queira? O que o Senhor quer que eu queira? Essa é a pergunta de milhões para o Senhor. O que o Senhor quer que eu queira? E ouve a voz do Espírito Santo, né? Não ignore os comandos do Senhor. Então, em primeiro lugar, a nossa vontade pode parecer estar conflitando com a vontade de Deus. Em segundo lugar, uma afirmação aqui agora: a vontade de Deus deve prevalecer. Quem quer ficar com a vontade que prevalece, levanta a sua mão. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então diga assim comigo: o reino de Deus deve vir em primeiro lugar. É isso que vai nortear, querido, o seu plano de vida. É isso que vai nortear as suas escolhas, as suas decisões de vida. O reino de Deus vindo em primeiro lugar. Mas pastor, por que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar? Vou te explicar dentro desse ponto. Mas esse texto, né, quando você vem aqui em Mateus 6,33, a Bíblia está falando de necessidades. E quando nós estamos falando de escolhas, né, nós estamos falando de escolhas importantes por causa das nossas necessidades. Então o texto está falando o que comer, o que beber, o que se vestir. E o texto diz: não se preocupem com essas coisas. Ou seja, necessidades básicas que nós temos no nosso dia a dia. Então, antes de você, o texto está dizendo, antes de você se preocupar com essas necessidades básicas, foca em mim, foca na palavra, foca no Senhor, foca no reino de Deus vindo em primeiro lugar. E eu queria dizer isso para você, que para você priorizar o reino de Deus na sua vida, tem um custo, tem um preço. Diga assim comigo: o reino de Deus tem um custo. Tem um custo. Pastor, que custo é esse? Será que é muito caro? Eu quero dizer para você que é muito caro. É muito caro. Então, queridos, de acordo com Jesus diz assim: quem quer o reino de Deus, ele vai custar tudo que você tem. Ele vai custar o reino de Deus, ele custa tudo que você tem. Então, aqui em Mateus capítulo 13, Jesus conta duas parábolas. Não está escrito isso daqui, né, na Bíblia. Pastor, onde está isso, que o reino de Deus custa tudo? Não está escrito assim. Mas logo nós entendemos, né, interpretando a palavra, esse custo que há. Então, Jesus conta duas parábolas que vão falar essa mesma coisa, que o reino de Deus custa tudo que nós temos. Acompanhe comigo a leitura, Mateus 13, 44, uma das parábolas que Jesus contou. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, a Bíblia fala, né, que o homem vai lá, ele encontra um tesouro escondido nesse campo. E a Bíblia diz, né, e esse tesouro escondido, né, nesse campo, fala do reino de Deus, é o reino de Deus. E a Bíblia fala que esse homem vai lá, vende tudo que ele tem, e ele adquire aquele campo.
Então, quanto custa o reino de Deus para nós? Custa tudo o que nós temos. A segunda parábola que Jesus conta nessa mesma situação, Mateus 13, 45, 46. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então a ideia aqui é que esse homem também, né, que já tinha, ele era um negociante de pérolas preciosas. Ele pega todas aquelas outras pérolas preciosas que ele tem e ele dá tudo para comprar aquela pérola de grande valor. Então esse é o entendimento para nós, queridos, que o reino de Deus, ele custa tudo. Então a prioridade para nós é nós entendermos que o reino de Deus, ele deve ocupar o centro do nosso coração, o tudo da nossa vida, o tudo que nós temos. Então esse negociante, ele realmente desistiu de tudo que ele tinha para comprar essa pérola de grande valor. Então nós devemos entender, queridos, que você foi comprado por um preço. Você, ali na cruz do Calvário, Jesus te substituiu. Quando ele levou os pecados do mundo inteiro, ele estava levando os seus próprios pecados. E você foi comprado pelo Senhor naquela cruz. E um preço de sangue. E por que nós devemos priorizar o reino de Deus? Esse é o primeiro entendimento, porque Jesus me comprou. Porque eu não sou mais de mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. E o texto aqui de Romanos 10, 9, que é a confissão que cada um de nós devemos fazer, e com certeza você já fez essa decisão na sua vida. Romanos 9, 10 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, diga assim comigo, Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então há uma máxima que nós entendemos, que nós devemos confessar a Cristo como nosso Senhor, e não apenas como nosso Salvador. Eu sempre tenho falado aqui que essa é a decisão mais importante que nós fazemos na nossa vida aqui na terra. Entregar a nossa vida para Jesus e Ele ser o nosso Senhor, não apenas o nosso Salvador. Sabe por quê? Porque o objeto da confissão aqui, porque você confessa, com a sua boca que Jesus é Senhor. O objeto não é para que Ele seja seu Salvador. O objeto da confissão aqui é Ele como Senhor da nossa vida. E essa palavra Senhor no grego, ela é a palavra Kyrios. E essa palavra Kyrios, lá na cultura judaica, até mesmo romana, que era baseada no escravo, nessa coisa assim de escravidão, não era como a visão que nós temos aqui no Brasil, mas Senhor, Kyrios, era a forma como o escravo ele se dirigia ao seu Senhor. Então ele reconhecia que aquele Senhor havia o comprado, que ele era propriedade de alguém, e era assim, e é assim, porque essa palavra está nesse sentido, e é assim que nós devemos sempre nos colocar diante do Senhor. Quando eu priorizo o reino de Deus na minha vida, eu estou dizendo, Senhor, render ao Senhor é isso. Senhor, eu sou pó dessa terra. Senhor, eu não sou nada. Senhor, Tu és o dono da minha vida. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Senhor, eu preciso do Senhor para liderar e dirigir as minhas decisões, as minhas escolhas. Eu estou perguntando para o meu Senhor, ou seja, querido, você não é dono de si mesmo. Por que nós temos essa mania de achar que nós somos donos de si mesmo? Quando você se entregou para Jesus, a não ser que você veio aqui na frente só por emoção. Beleza, até entendo, e eu também entendo e eu quero todos os dias fazer essa decisão por Jesus, dele como Senhor da minha vida. Eu entendo isso, Senhor, todos os dias eu falo, Senhor, seja Senhor da minha vida, não deixe que a minha vontade prevaleça, não deixe que o meu querer prevaleça, Senhor, eu me rendo a Ti. Então, queridos, nós devemos ter esse entendimento, Jesus como Senhor da nossa vida, e isso é priorizar o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele não custa tudo porque você compra ele, mas o reino de Deus custa tudo, porque você tem que abrir mão de tudo, para colocar Jesus em primeiro lugar. Amém ou não amém? Então vou ler para você essa frase, o reino de Deus não custa tudo porque você compra, mas o reino de Deus custa tudo, porque você tem que abrir mão de tudo, para colocar ele em primeiro lugar.
Mas algumas pessoas parecem estar invertendo isso, dando comando para o Senhor. É o Senhor que tem que fazer. Mas querido, você deve entender, você é servo. Ele é o Senhor, você não é nada. Ele é o Senhor e nós somos servos. Queridos, até na oração nós reconhecemos e que Deus nos dá a liberdade de nós pedirmos, sim ou não? A Bíblia diz, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate na porta, a porta lhe será aberta. Mas pastor, que negócio é esse? Estou acabando de falar que é Deus que manda, que é Deus que governa. Sim, né? Ele colocou esses princípios de oração para nós pedirmos, e ainda é tão claro e é tão assim assertivo quando você pede, como o texto diz, de acordo com a vontade do Senhor. Então Deus nos dá essa liberdade, mas nós devemos entender e colocar uma coisa na balança. Por mais que eu esteja orando promessas, por mais que eu esteja declarando promessas, declarando em fé promessas, querido, você nunca pode se esquecer que a vontade de Deus, ela deve prevalecer. Amém ou não amém? Que você de repente pode estar orando, pastor, eu estou orando biblicamente, eu estou confessando fé para a minha cura, ou estou orando por alguém, e aí ainda não se materializou. Mas querido, você precisa entender que existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável, e é a vontade do Senhor. Ele tem a última palavra, amém ou não amém? Então nós precisamos também compreender isso, para a gente não achar, mas Deus, eu estou pedindo. Como uma pessoa falou para mim uma vez, é como se estivesse colocando Deus contra a parede, para Ele fazer o que você quer, e não é isso. Nós vamos acessar os princípios, nós vamos orar a palavra, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor, vem da palavra de Deus, amém ou não amém? Então diariamente, né, e o nosso Senhor nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então a oração é um desses caminhos que Deus criou para nós aprendermos a submeter à vontade de Deus. Olha só essa frase, né, desse irmão do Robert Law, e ele diz o seguinte: a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Vamos ler juntos? Para o pastor beber uma água aqui, você pode ler para mim essa frase? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá. Então você ora para dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, no meu coração, venha o teu rei. Em primeiro lugar, a nossa vontade parece estar conflitando com a vontade de Deus. Em segundo lugar, a vontade de Deus deve prevalecer, e Deus prevalece quando Ele vem em primeiro lugar na tua vida, Ele vem em primeiro lugar nas tuas escolhas, Ele vem em primeiro lugar ali nos seus alvos de vida 2025, e em terceiro e último lugar, a vontade de Deus gera vida. Diga assim comigo, a vontade de Deus gera vida. Então nós vamos ver o que aconteceu assim com Jesus, né? Lógico que você já sabe essa história, mas a vontade de Deus através de Jesus, ela gerou vida. Mas veja, é Jesus ensinando os seus discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus reuniu ali as grandes multidões e os discípulos. Vocês estão gostando de andar comigo? Vocês estão gostando das minhas palavras? Elas são palavras de vida eterna, é bom, né? Palavras que confrontam, palavras que enchem o coração. Mas eu quero dizer para vocês, existe um preço para me seguir, existe um preço, discipulado, né? O discípulo é o aluno, existe um preço aqui nessa faculdade, nessa escola, e o preço é renunciar tudo que tem. Então no versículo 33 desse texto, Jesus fala, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Olha o preço aí, olha o Senhor falando sobre o preço, exige renúncia de tudo que nós somos para seguir a Jesus. E existe um resultado nesse caminho onde você renuncia, onde você abre mão da sua vontade, onde você diz, Deus, eu não quero prevalecer nessa batalha da vontade do homem com a vontade de Deus, eu quero que a sua vontade prevaleça, eu sou o seu discípulo. E aí Jesus conta também mais uma parábola,
Nesse mesmo sentido, para que você, ele está dizendo assim, ó, eu estou dizendo aqui, se você quer ser meu discípulo, eu vou te contar aqui uma coisa. Assim como você vai construir uma casa, você faz lá um projeto, né? Uau, legal, compra um lote. E aí Jesus fala assim, ó, você tem o dinheiro todo para concluir aquele trabalho? Ou você vai sair para uma batalha, você tem todos os soldados fazendo o cálculo assim para saber se você vai pelo menos ter a vitória? Então Jesus diz assim, ó, tem um preço, você precisa calcular para não sair derrotado. Para as pessoas verem ali a obra que você começou a fazer e parou pelo meio, acabou o dinheiro e ri da sua cara. Existe um preço para ser um seguidor de Jesus. Custa tudo nós seguirmos a Jesus. Então nós precisamos, querido, entender que seguir Jesus é muito mais do que vir aqui para a igreja, embora congregar seja poderoso. Comecei estimulando você, falando sobre a importância de congregar. Seguir Jesus é muito mais do que levantar a mão, dizendo eu quero o Senhor como meu Salvador. Ele precisa ser o nosso Senhor. Jesus, ele precisa ocupar o tudo na nossa vida, nos submetermos à sua vontade, como ele submete à vontade do Pai. E Jesus nos ensinou isso com a sua vida. Eu estava lendo essa semana esse texto e ele trouxe um impacto muito grande no meu coração, porque Jesus era muito focado. Jesus entendia o seu propósito. Jesus entendia, eu não vim para brincar aqui na terra, eu vim com um propósito. E ele disse aqui em João capítulo 6, versículo 38, ele falou o seguinte, clareando muito bem sobre o seu propósito, sobre sua missão. Pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que o Senhor me deu, mas os ressuscite no último dia. Então Jesus estava muito consciente desse preço de ser filho e de ser submisso e obediente à vontade do Pai. Ele falou, estou muito consciente, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu vim para cumprir não a minha vontade, eu sei que eu vim para cumprir a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é que eu ganhe pessoas, a vontade do meu Pai é que eu salve pessoas, a vontade do meu Pai é que eu as ressuscite, que elas venham estar com o Pai na eternidade. Querido, nós não estaríamos aqui hoje se Jesus não tivesse rendido à vontade do Pai. Mas por que Jesus se rendeu à vontade do Pai? Quando você fez essa decisão, Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o meu Salvador, meu querido, você já tem a vida eterna. Ou seja, quando Jesus ele se submete à vontade do Pai, à vontade de Deus, Jesus gerou vida na terra. E é isso que você gera quando você se submete aos planos, aos propósitos, aos sonhos do Senhor. Haverá vida na terra. Quando você renuncia ao seu querer, à sua vontade, por causa de um princípio, querido, você está gerando vida na terra. Eu posso ouvir um amém? Está gerando vida na terra. E aí, conta-se a história de 3 árvores conversando na floresta. Essas 3 árvores estavam conversando sobre os seus sonhos. E a primeira árvore, ela olhou para as estrelas e ela falou o seguinte, um dia eu quero ser um baú. E dentro desse baú eu quero todos os tesouros mais caros do mundo dentro desse baú, era o sonho dela. A segunda árvore, ela olhou para o riacho que passava ali ao lado, ela falou, um dia eu quero ser um navio, um barco, para transportar reis e rainhas, os mais poderosos do mundo. E a terceira árvore, ela falou, quero crescer tanto, eu quero crescer, ser a árvore mais famosa aqui da floresta, para que quando as pessoas olharem para mim, elas vão falar, ao Senhor toda glória, como Deus é grande. Era o sonho dessas árvores, e elas cresceram, elas ficaram árvores maiores, boas para o corte, e os lenhadores foram lá cortá-las, e o lenhador pegou a primeira árvore que queria ser um baú de tesouro, e transformou aquela primeira árvore em um coxo, foi colocado numa estrebaria. A segunda árvore, que queria ser um grande navio, ela se transformou num navio de pesca, fedido de peixes, toda semana, e homens sujos ali recolhendo peixes, né? Onda para lá, onda para cá. E a terceira árvore, ela foi cortada, e as suas vigas, elas foram colocadas à margem, elas foram guardadas dentro de uma salinha. E um dia essas 3 árvores começaram a se questionar, mas poxa Senhor, meu sonho era ser um baú, meu sonho era ser um grande navio, meu sonho era ser uma grande árvore,
para que o Senhor, que as pessoas iam falar para o Senhor, vindo o Senhor, mas Senhor, um coxo, Senhor, um naviozinho cheio de peixe fedido, a outra dizendo, eu estou guardada numa salinha, num lugar escuro, e elas se questionando do porquê a vida delas tinha tomado aquela direção. E aí um dia, naquela primeira árvore que se transformou, num coxinho, uma mulher chega, coloca nela uma criança, e ela percebendo aquele movimento, toda aquela atenção naquela criança, logo ela percebeu que ela carregava o tesouro mais poderoso do universo, ela carregava o Filho de Deus dentro dela, e ela, uau! A segunda árvore que se transformou naquele barco, um dia ela percebeu que tinha um homem dormindo dentro do barco, e os discípulos ali chamando, aquele homem, acorda, nos ajude as tempestades, e aquela árvore viu o Rei dos Reis, que ela tanto queria carregar, dizendo para as tempestades, sosseguem, e aquela árvore, aquela madeira falou, uau, estou transportando o Rei. E aquela terceira árvore que foi colocada dentro de uma salinha, em um dia, em uma sexta-feira, pegaram aquelas madeiras, e fizeram aquelas madeiras em uma forma de cruz, e aquela árvore, mas de tudo que podia ser feito comigo, eu tinha que ser uma cruz, vão martirizar alguém, vão sacrificar alguém em mim, que horrível. Mas essa árvore percebe no domingo que aquele homem que foi colocado naquela cruz ressuscitou, e aquela árvore percebe que sempre que esse homem que ressuscitou, que é nosso Senhor, que é nosso Salvador, sempre, porque a cruz é um símbolo do cristianismo, que sempre que vissem para uma cruz, se lembrariam do sacrifício do Senhor. E aquelas árvores que antes estavam com tanta crise, agora elas entendem o propósito que Deus tinha na vida delas. Amém ou não amém? Querido, Deus, os caminhos do Senhor, como a Bíblia fala, nós muitas vezes não compreendemos, mas a Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores, que os sonhos do Senhor são melhores, mas muitas vezes, e você, Senhor, eu estou submissa à tua vontade, tu és o meu Senhor. Talvez eu não compreenda como Maria, ela não compreendia como é que ia ser a gravidez de uma mulher que nunca teve relação, mas logo Maria diz, Senhor, minha alma engrandece ao Senhor, porque ela compreendeu que ela gerou o Salvador do universo, mesmo sem entender como seria, mas ela compreendeu que a vontade de Deus era melhor do que a dela, o plano de Deus era melhor do que o dela. Então nós precisamos entender isso. E eu queria fechar com uma história, com a minha história, com uma conversa muito difícil que eu tive com a minha mãe em 2009. Eu me formei em Direito e no meio da minha formação, eu fiquei muito em crise, assim, Senhor, eu não me vejo, apesar de ser um curso maravilhoso, com lei, com advogado, com justiça e tudo mais, mas Senhor, eu não me vejo fazendo isso, eu não me vejo. Um dia eu fui lá para o escritório modelo, que a minha intenção inicial era juntar os casais, os casais em crise, mas eu cheguei lá que os casais já estavam há 5 anos separados, eles só estavam longe um do outro, não dava mais, decepcionei. E eu falei, Senhor, não é isso que o Senhor tem para mim. Eu era muito novo, entrei muito novo na faculdade. Em 2009 eu tive essa conversa com a minha mãe. Mãe, assim que eu terminar a faculdade, minha mãe falou, você vai terminar, começo, meio e fim, conversa de mãe. E eu falei, amém, mãe, vou me submeter, mas eu tenho uma vontade, assim, eu entendo que Deus está me chamando para um curso, uma preparação para o ministério. E aí, projetamos isso, colocamos, no meio da faculdade, fiquei ali orando, e quando terminou, foi quando eu tive essa conversa muito difícil com a minha mãe, e minha mãe falou assim para mim, meu filho, agora, chegou a hora do próximo passo, desse desejo que você tanto tem comunicado. E aí eu falei, mãe, e aí? Tem sua bênção? E minha mãe me fez uma pergunta, meu filho, você vai abrir mão de um curso que você vai poder ser um bom advogado, um juiz, um procurador, ganhar muito. E eu falei para minha mãe nessa conversa tão difícil, eu falei, mãe, eu entendi que uma vez que eu coloco a mão no arado, não é digno de que eu olhe para trás. Foi o que Deus falou comigo. Lógico que eu não estou chamando todo mundo para ser pastor aqui, tempo integral, porque nem tem como. Mas você precisa entender isso para a sua vida.
Você precisa entender isso, né? Quais são as escolhas, as renúncias, as decisões que você precisa submeter à vontade do Senhor, porque naquela época minha mãe falou assim: meu filho, você quer ser missionário, né? E tem sempre essa coisa, né, de ser missionário e acha que vai passar fome, mas nunca é assim. Porque já tem 15 anos que eu tenho experimentado a provisão do Senhor para minha casa, para minha filha, para minha vida. Tenho uma família linda, e eu não fico calculando: Senhor, será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Não, meu irmão, quando eu me submeto à vontade de Deus, buscando Deus em primeiro lugar, me submetendo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai ser feita. Amém ou não amém? A nossa vontade parece estar conflitando com a vontade do Senhor. A vontade de Deus deve prevalecer, e a vontade do Senhor, ela gera vida. Gera vida. Esses propósitos, os planos do Senhor na sua vida, eles vão gerar vida. E a minha oração por você, nessa hora, recalculando a rota, ouvindo o Senhor, eu creio que para 2025, muitos planos, muitos sonhos gerados aí no teu coração vão gerar vida, vão tocar em pessoas. A excelência que você vai trazer, né? Falando: Senhor, eu priorizo até a excelência, tudo na minha vida, porque toca pessoas, porque vai tocar pessoas, vai tocar vidas. Amém ou não amém? Queria que você ficasse de pé nessa hora.